A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo. Mais uma vez aqui me encontro nesta noite para fazer mais um vídeo, para apresentar, para falar da Palavra de Deus, que é o que eu sei falar, é da Palavra de Deus. E sei que também que a Palavra de Deus pode te ajudar nesta noite ou neste dia, a hora que você estiver vendo este vídeo. Esta palavra tem assim conforto para você, porque a palavra de Deus, ela traz conforto para cada um de nós. Por isso aqui estou nesta noite para mais uma vez fazer este vídeo. Você é bem-vindo, se inscreva neste canal, que você é bem-vindo. Você pode também, não se esqueça de dar um joinha ali para que as pessoas possam ali também ver a palavra de Deus, assim como você vai ouvir, que outras pessoas também vejam. Pode também compartilhar e pode também escrever ali o que Deus tem feito na sua vida através deste vídeo que eu tenho feito, porque eu sei que através da palavra de Deus algo pode acontecer na sua vida, assim como também na minha vida. Nesse momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui no livro de São Lucas, capítulo 2, versículo 21 em diante, que diz: a circuncisão e a apresentação de Jesus. E depois mais para frente é Simeão e Ana. E quando os dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo o macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com eles procederem segundo o uso da lei, então tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede-me em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade.
e era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então nós vemos aqui a palavra de Deus falando que quando 8 dias, depois de 8 dias que Jesus já tinha então nascido, então segundo a lei, de acordo com a lei, então era para ser apresentado, era para ser então circuncidado. Então diz aqui, e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, quando Jesus, então para circuncidar o menino Jesus, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhes fora posto antes de ser concebido, porque nós vemos que ali, então ele recebeu o nome de Jesus, porque nós vemos a palavra de Deus que nos diz, e foi concedido o nome de Jesus, pelo anjo que lhe fora posto antes de ser concebido. Então nós sabemos que antes de ser concebido, então Jesus, então foi dado este nome então de Jesus, e cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés. Então segundo a lei de Moisés, seguindo então segundo a purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram Jesus para apresentar ao Senhor. Então, porque naquele tempo, então nós vemos que não era batizado, era apresentado no templo, porque Jesus nos diz a palavra de Deus que ele foi batizado com 30 anos, mas ali ele só foi apresentado no templo com 8 dias de nascido. Então ele foi apresentado no templo ali, então nós vemos que Jesus estava ali naquele momento para ser apresentado, e diz segundo a lei de Moisés, porque segundo a lei de Moisés, então levaram Jesus para ser apresentado ao Senhor. Então ali Jesus foi apresentado ao Senhor no templo e já estava com 8 dias de nascido, e segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Por isso ali todo macho primogênito então será consagrado ao Senhor, e Jesus ali naquele momento estava ali para ser consagrado ao Senhor e para darem a oferta segundo o disposto da lei. Então tinha que dar oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, de acordo conforme ali o que pedisse. Então teria que fazer aquele sacrifício, teria que dar ali para cumprir ali aquilo que estava determinado ali. Então nós vemos que então Jesus foi apresentado no templo, e diz aqui que Simeão e Ana, e diz aqui, e havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Então havia um homem ali, diz aqui, cujo seu nome era Simeão, e diz aqui que Simeão, e esse homem era justo e temente a Deus. Então ele era um homem justo e era temente a Deus, e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Estava esperando a consolação de Israel, estava esperando o Messias, estava esperando Jesus, a qual ele sabia que viria, porque já tinha revelado para ele que ele não morreria antes de ter contemplado, de ter visto ao Senhor Jesus. Ele não morreria. Então por isso ele estava ali aguardando a consolação de Israel. E quando ele estava aguardando a consolação de Israel, então diz aqui que se cumpre este dia maravilhoso a qual nós vemos aqui, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então foi revelado pelo Espírito Santo para ele,
para Simeão, então, que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. Então ele teria que ver primeiramente a Cristo para depois ele partir, porque ele teria, assim diz a palavra de Deus aqui, que ele foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ele ali contemplar ao Senhor Jesus, contemplar ali aquele que era o Salvador do mundo. E pelo Espírito Santo foi ao templo. Então pelo Espírito Santo ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei. Então nós vemos que ali ele, pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os seus pais trouxeram o menino ali, Jesus, para eles procederem segundo a lei, porque os pais de Jesus ali, nós vemos que eles trouxeram o Senhor Jesus para ali, de acordo conforme era a lei, era necessário que ali se apresentasse ali no templo. Então estava ali o seu pai e a sua mãe, então apresentando o Senhor Jesus ali no templo, e ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse. Então ele chegou, quando ele pegou aquele menino Jesus, ele tomou em seus braços, e diz aqui que ele louvou a Deus e disse: agora, Senhor, agora despede-me em paz, o teu servo, segundo a tua palavra, já viram os meus olhos viram a tua salvação. Agora despede, agora o Senhor pode me despedir, porque agora os meus olhos já contemplaram o menino Jesus, os meus olhos já contemplaram aquele que é o Salvador do mundo, aquele que vai fazer obras maravilhosas nesta terra, que vai curar os enfermos, que vai fazer obras maravilhosas, que vai salvar muitas almas, porque foi para isto que ele veio. Então agora o Senhor pode me despedir, agora o Senhor pode me levar em paz, porque agora os meus olhos já contemplaram todas estas maravilhas, os meus olhos já viram a salvação, e a salvação eu sei que está neste que eu estou apresentando, que é o Senhor Jesus. Então agora o Senhor pode me despedir em paz, agora o Senhor pode me levar em paz, ao qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Então, o qual o Senhor preparou perante a face de todos os povos, o Senhor já preparou. Então diz aqui, luz para iluminar as nações, porque o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em treva, mas terás a luz da vida. Então nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é luz. Então diz aqui, por isso que luz para alumiar as nações, porque Jesus veio para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então Jesus veio ali para iluminar as nações e para a glória do seu povo Israel. E José e a sua mãe se maravilharam das coisas que ele se dizia. Então José e Maria ali, então vendo aqui, quando ali o Simeão dizia estas palavras, elas ali se alegravam por ter visto, por ter ouvido aquelas palavras, a qual ali Simeão ali falava na presença deles, dizendo: agora despede, Senhor, os meus olhos agora já contemplaram a salvação, os meus olhos já viram o Senhor Jesus, aquele que é o Redentor, aquele que é o Salvador. Então agora pode me despedir, Senhor. Então nós vemos a José, a sua mãe, se maravilharam das coisas que dele se dizia. Então eles maravilhavam das coisas que se dizia. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que está posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal e contraditado. Então diz aqui, ele falou, e Simeão abençoou e disse a Maria, a sua mãe: eis que está posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de
contradição, e uma espada transpassará também a tua própria alma, porque estava falando para Maria ali, estava falando quando ali ela iria ver o Senhor Jesus, o seu filho, aquele que ela deu à luz, ali sofrendo, ali na cruz do Calvário, sendo chicoteado, sendo ali crucificado. Então diz que uma espada transpassará o seu coração, porque naquela hora ela iria sentir a dor ali por ver o seu filho morrendo ali, angustiando-se naquela cruz. Por isso que diz, uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Então, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações, porque naquela hora, então, muitos iriam ficar pensando, muitos iriam olhar ali, vendo o sofrimento de Jesus, iriam ali começar a pensar ali no que ele estava ali sacrificando ali o seu próprio corpo, derramando ali o seu próprio sangue, para que nós tivéssemos a salvação. Então diz aqui, por isso o pensamento de muitos corações, e ali estava a profetisa Ana, ali também estava a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Então também estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, e era já avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Então ela estava ali, ela tinha 84 anos e era viúva de quase 84 anos. Ela era uma viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo. Ela não se afastava do templo, mas ela estava sempre ali no templo, servindo a Deus em jejum. Então estava sempre servindo a Deus em jejum e oração, de noite e de dia. Ela ficava ali constantemente em oração, em jejum, de dia e de noite. Então diz que ela não se afastava ali do templo, sobrevindo à mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então ela esperava, diz aqui, e dava graças a Deus, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Israel, a todos que esperavam a redenção em Israel. Então ela falava, ela se alegrava, porque ela vivia ali oração e sabia aquele momento que estava ali o Senhor Jesus, que estava cumprindo tudo que estava nas Escrituras. Então ela tinha também contemplado ali ao Senhor Jesus, que foi apresentado no templo, porque ela não saía, ela não se afastava do templo, era já de 84 anos, mas estava ali orando, estava ali jejuando, estava ali buscando ao Senhor. Então ela dizia estas palavras a todos que esperavam a redenção em Jerusalém. Por isso que é maravilhoso a palavra de Deus, que nos ensina como que devemos fazer. Esta mulher, ela é um exemplo de mulher que servia a Deus, e assim também que nós possamos servir ao Senhor, assim como esta mulher servia ao Senhor com 84 anos, mas não se afastava da presença de Deus, não se afastava ali, porque sabia que em Jesus Cristo ali ela havia de receber a salvação. Então ela não se afastava do templo, estava ali. E você, meu amigo, meu irmão, você tem se afastado às vezes do templo do Senhor, tem deixado ali o templo do Senhor, não tem ido à casa do Senhor? Volta agora, volta para o Senhor Jesus está te chamando. Vinde, benditos meu Pai, vinde receber a herança que você está preparado. O Senhor quer dar a herança para você. Então, se você
se afastou do caminho do Senhor, agora é tempo de voltar. Hoje é o dia aceitável. Hoje o Senhor está te chamando, assim como aquela mulher ali que estava ali com 84 anos, mas não se afastava do templo. Meu amigo, não se afaste da presença do Senhor. Volte para Jesus enquanto é tempo, enquanto estamos no dia chamado hoje, porque se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o vosso coração, não endureça o vosso coração. Você está ouvindo a voz do Senhor, está ouvindo o Senhor falando contigo neste momento. Por isso, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você está afastado do caminho, venha, volte enquanto é tempo. O Senhor está te chamando nesta noite, está querendo te salvar. O Senhor ama você. Eu não sei, talvez você saiu da igreja, eu não sei porquê, qual é o motivo, mas o Senhor sabe. Você sabe também por que saiu da igreja, mas neste momento é o tempo de voltar. E você que ainda não tem entregado a sua vida ao Senhor Jesus, entrega hoje. Hoje é o dia aceitável. Hoje o Senhor quer te receber, Ele quer te ajudar a você fortalecendo na presença dele. Que Deus abençoe a cada um, que Deus fale melhor em cada coração. Por isso, neste momento, eu vou elevar a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Neste momento, Pai, quando eu preguei a Tua palavra, falei do Teu amor, das Tuas maravilhas, quando o Senhor Jesus ali, com 8 dias, Pai, de nascido, ali foi apresentado no templo, ali diante, ó Pai, de Simeão, ali, a qual pegou aquele menino e disse: agora, Pai, pode me levar, porque os meus olhos contemplaram a salvação, contemplaram o Senhor Jesus, Pai. Por isso, nesta noite eu te peço, ou neste dia, Pai, quando as pessoas estiver vendo este vídeo, que as Tuas mãos santa e poderosas se estenda sobre esta vida para abençoar, para curar, para libertar. Pai, eu não conheço nem ninguém, Pai, que está neste momento me vendo, Pai, vendo este vídeo, mas o Senhor conhece e sabe o endereço. Por isso, Pai, nesta hora, ou neste dia, ou nesta noite, eu clamo a Ti e suplico, Pai, em favor desta pessoa que se encontra, às vezes, afastado dos Teus caminhos, ou, Pai, também se encontra enfermo, se encontra, Pai, numa situação difícil, mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor vai ao encontro desta pessoa e liberta esta pessoa que se encontra, Pai, aí com enfermidade incurável, se encontra, Pai, às vezes com uma dor tremenda, a qual, Pai, às vezes tem até tomado morfina ali direto, Pai, para ver se cessa aquela dor, mas não cessa. Mas o Senhor neste momento é o bálsamo que cura, que liberta, que transforma, Pai, derrama das Tuas bênçãos e liberta esta pessoa desta dor horrenda a qual está passando, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Abençoa esta pessoa que está com problema no coração, no rim, no pulmão, no baço, Pai, aonde quer que esteja alojado, Pai, uma enfermidade nos seus órgãos, Pai, que seja repreendido neste momento, em nome de Jesus. Toda enfermidade, toda dor, todo mal, tudo aquilo que está atrapalhando, tirando a paz, tirando a tranquilidade, ó Pai, que seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa também esta pessoa que talvez se encontra num quarto escuro, a qual, Pai, neste momento, Pai, não quer ver ninguém, não quer, Pai, conversar com ninguém, mas está ali oprimido, Pai. Nós sabemos que às vezes ali Satanás, Pai, o diabo tem ali segurado aquelas pessoas, Pai, e tem ali preso ali naquele naquele local, Pai, e às vezes a pessoa não tem o desejo de fazer mais nada, mas em nome de Jesus que seja repreendido todo o mal, todo o poder das trevas, todo o poder do maligno que está sobre esta vida, sobre este lar, sobre esta família que está atrapalhando, tirando a paz, a tranquilidade, que seja repreendido em nome de Jesus. Abençoa todos meus irmãos da face da terra, abençoa esta nação brasileira e toma conta de cada
cada um, Pai, também em outros países, Pai, que a tua santa e poderosa mão se estenda para abençoar em nome de Jesus, é o que eu te peço para a tua glória. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Que Deus derrame bênção sobre cada um. Amanhã, se for da vontade de Deus, novamente eu estarei novamente fazendo mais um vídeo. Não se esqueça, dá um joinha lá que é importante. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Você é bem-vindo para que possa inscrever no canal e assim quando eu começar a fazer o vídeo, você pode receber ali a notificação, ali o aviso que está sendo feito ali. Por isso, neste momento, eu te peço a bênção sobre cada um de vocês, que o Senhor abençoe, guarde e ajude a cada um em nome de Jesus. E até amanhã, se for da vontade de Deus, que Deus abençoe em nome de Jesus.